Olá pessoal, tudo bem? Olha eu aí de novo para conversar um pouquinho com vocês. E a minha proposta hoje é comentar a respeito de um assunto interessante que, de uma certa forma, faz parte de todo esse contexto, vamos assim, verborrágico com relação a energias naturais, energias pessoais, e que de repente adquiriu certos vícios, vamos dizer assim, e que eu achei por bem tentar dar um pitaco aí no meio para fazer vocês pensarem a respeito de um conceito meu com relação a como é que funcionam as energias, tanto aquelas que a gente adquire, né, que a gente recebe do cosmos, do meio, e etc. e tal, quanto aquelas que, né, nós absorvemos do próprio planeta. Então, vai lá. Todo mundo foca uma ideia antiga, que ainda não foi, de uma certa forma, reformulada, vamos dizer assim, uma energia super poderosa, uma energia super atuante, uma energia chamada de energia boa, de energia de vida, e etc. e tal, que nós recebemos do sistema extraplanetário, né? Do cosmos. E existe um equívoco muito grande com relação a isso, porque essas energias que vêm de fora, vamos dizer assim, vamos usar expressões mais simples, vocês vão entender, né? Essas energias fazem parte de um conjunto de situações vibracionais para manutenção do planeta. Por que eu me refiro desta forma? Quem se beneficia dessa recepção, na verdade, para compor uma situação de equilíbrio eletromagnético e até do campo gravitacional, é o planeta. Existe toda uma situação equilibrada para que o planeta consiga se manter saudável no sistema, né? No nosso sistema solar. Porém, esse planeta, num momento X aí do processo evolutivo, resolveu aceitar a existência de seres vivos, né? Vegetais, animais, os hominais, que de uma certa forma nasceram ou passaram a existir com estruturas adequadas para se adaptarem a esses padrões energéticos, volto a dizer, que são direcionados ou que fazem parte do equilíbrio do planeta. Focando mais objetivamente no ser humano, as energias que nós recebemos no nosso campo áurico, obviamente, essa recepção vai passar a ser benéfica a partir do momento que os nossos chakras entenderem, lerem essa energia e venham a adaptá-la à nossa estrutura biológica, trazendo uma situação de harmonizar o ser humano, harmonizar o ser hominal a um contexto planetário. Mas a energia do cosmos é uma energia de cura, uma energia boa, é uma energia que equilibra, é uma energia... Pessoal, vamos pensar um pouquinho. Põe a cabecinha um pouco no lugar. Quando falarem nisso, falem com conhecimento de causa. Tá? Essa energia que mantém o planeta saudável, o planeta,
Terra saudável, é uma energia que sempre existiu. O agente aconteceu depois dentro do planeta. Então, o ser humano precisou se adaptar à recepção dessas energias para saber o que fazer com isso. E, a partir de então, criar uma personalidade energética, biológica, para sobreviver por algum tempo, alguns anos, sendo um receptor desses padrões energéticos e transformando isso em algo possível de ser assimilado, adaptado e transformado em algo importante para a nossa estrutura, para a nossa saúde, para a nossa estrutura biológica, física. Então, a energia que vem do cosmos é uma energia superior. Não é. A energia que vem do cosmos é uma energia pura, limpa, perfeita. Mentira, não é. Principalmente hoje. Porque quando o planeta recebe esse padrão energético de fora, ele vem empesteado com uma situação de desconformidade, de desorganização biológica imensa, que para o planeta não faz tanta diferença. Para nós, seres vivos, sim. Mas vem com energia de micro-ondas, eletromagnética, vem com um monte de emissões de energias dos satélites, né? Que hoje é empesteado lá, para quem não sabe, é uma loucura, né? O que roda em volta do planeta chega a congestionar de tanta máquina, de tanta interferência, vamos dizer assim, de elementos eletroeletrônicos que vão fazer parte desse processo de fornecimento ou de emissão de energia para o planeta. Aí o que acontece? Nós recebemos essa energia processada, os nossos chakras criam uma situação de adaptabilidade para processar essa energia, para ela diminuir a intensidade agressiva. Nós não somos o planeta, nós somos habitantes do planeta. Essa agressividade atenuada passa a ser entendida ou compreendida pelo nosso cérebro para que ela venha trazer benefícios, ou, de alguma forma, não ser tão desorganizada quanto naturalmente acontece e que para o nosso sistema planetário não faz diferença. O planeta não tem um cérebro, o planeta não pensa, o planeta é mineral, ele não é biológico. Mas, enfim, a partir de então, essas energias processadas começam a criar uma situação de harmonia, que a gente chama, ou eu, Caffarelli, chamo, de harmonia cosmotelúrica, quer dizer, aonde você passa a receber os padrões cósmicos, mais os padrões de ambiente, que eu dou o título de energias radiônicas, né? Essas energias já participando do nosso meio, né, da superfície, e as energias telúricas, que são as energias do interior do planeta, vamos dizer assim, já com todo um processamento de equilíbrio, né, para manter, de uma certa forma, uma existência planetária com harmonia. Nós, em cima dessa crosta terrestre, temos uma influência muito grande desse padrão cósmico, desse padrão radiônico, que é a energia do meio, e desse padrão telúrico, que é importantíssimo para a manutenção da nossa existência no planeta, para a nossa identificação como seres inteligentes biológicos com a Terra, com o planeta Terra. O que acontece aí nessa brincadeira toda, ou nessa inter-relação toda, entre energias biológicas humanas e o contexto harmônico
dessa configuração equilibrada de manutenção do planeta. A gente está em constante mutação com relação à adaptabilidade dessas energias, fazendo com que elas não venham desequilibrar o nosso sistema biológico, para que a gente venha ter saúde, para a gente continuar vivendo, né, usufruindo dos benefícios de estar no planeta Terra. Quem trabalha na área já tem um conhecimento, já sabe como é que funcionam esses órgãos que adaptam essas frequências, esses padrões energéticos, para que eles passem a ser equilibrados, para que eles passem a trabalhar na nossa estrutura biológica com um certo padrão de equilíbrio, onde cada energia dessa, são inúmeras, mas essas são as principais, faça o seu papel no conjunto harmônico. Né? Então, nós temos os chakras, que são órgãos que têm como função trabalhar para que isso venha acontecer com harmonia. Recebe energia, entende, compreende, trabalha essa energia, cria uma situação de harmonização dessas energias com a nossa harmonização de vida biológica e de uma certa forma, mantém toda essa estrutura conversando, vamos dizer assim, de uma forma harmônica, né? Tá. Então, você tem aí energia cosmoessenciais, que tem uma atuação muito intensa num chakra, que é de suma importância nesse tipo de recepção, né? Ou para o equilíbrio biológico humano, que é o chakra coronário, no topo do crânio, né? No topo da cabeça, que é o que recebe com mais impacto essas energias que são desequilibradas ou desarmônicas biologicamente. E a partir de então, o coronário passa a harmonizar essa energia e fazer com que ela seja compreendida com nossa estrutura biológica, para que ela produza um efeito benéfico. Né? Então, a gente tem aí, nos chakras mais sutis, coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, que trabalham muito, com muita intensidade, essas energias chamadas de cosmoessenciais. O que vem do exterior do planeta, o que vem de fora, com N frequências diferentes, N intensidades diferentes. Uma parte do cardíaco, mais o plexo, mais o umbilical, mais o baço. Né? E uma parte das energias de básico são influenciadas por energias radiônicas, energias que fazem parte do meio, do ambiente, energias flutuantes, que é o resultado da inter-relação da cosmoessencial com a telúrica. E, propriamente dito, as telúricas, que criam uma situação de harmonização de nós biológicos com o planeta mineral, que vão interferir do planeta aí numa situação ao contrário, né, do planeta para a superfície, vão interferir no nosso básico, no nosso genésico, muito no nosso plexo, no nosso baço, criando uma situação de fazer com que nós sobrevivemos ou venhamos a sobreviver biologicamente em cima de uma estrutura poderosíssima, com uma massa imensa, né, de contexto, de composição, principalmente mineral. Bom, nessa brincadeira toda, nesse contexto todo, fica meio esquisito você entrar com esse tema no místico e no esotérico, que intitula, né, energia cósmica e energia positiva, energia telúrica e energia negativa. Não é bem assim que funciona. Não é desta forma que funciona. Os dois padrões são equilibrados para o planeta.
A partir do momento que ele é recebido pelo nosso campo áurico e trabalhado pelos nossos chakras, elas passam a ser adaptadas à nossa harmonia biológica. A partir de então é que ela pode ser intitulada como polaridade positiva ou polaridade negativa, como equilibradas ou desequilibradas. Mas antes não. Muitas pessoas têm um preconceito ou têm um conflito muito grande com relação em se referir a energias telúricas. Aqui você tem problema muito sério, porque você tem energia telúrica. Energia telúrica tem no planeta inteiro. Energia telúrica negativa, não quer dizer nada. Porque para ela existir, ela precisa ter equilíbrio. E você tem negativo, positivo e neutro nela também, senão ela não funciona, senão ela não existe. Nada existe sem um equilíbrio. Nós, inclusive, para a gente ter todas essas funções energéticas e as fisiológicas funcionando, tem que existir equilíbrio, né? E são 3 pernas, positivo, negativo e neutro, sempre. O neutro faz com que o positivo e o negativo atuem, sem entrar em conflito, em curto-circuito, vamos dizer assim, fazendo com que eles venham a funcionar, venham a produzir alguma coisa, de uma certa forma equilibrada. Então, não existem energias telúricas negativas. A energia telúrica não é ruim, ela é energia da Terra. Ela vai acontecer nesse contexto harmônico do planeta, ela vai acontecer do interior do planeta para fora, e, obviamente, o que acontecer nesse meio tempo, nesse meio de caminho, vai ser trazido por essa energia telúrica à superfície. E, em várias situações, essas energias misturadas com a energia telúrica, não é a energia telúrica original, natural, pura, é um conjunto de situações que aflora na superfície, trazidos pela energia telúrica, que pode ser convenientes ou inconvenientes à boa saúde biológica. Podem trazer um benefício ou um malefício, em função delas atuarem com muita intensidade e produzirem com muita velocidade, ou podem produzir com muita velocidade, choques energéticos que podem conflitar com a necessidade de harmonia que nós temos como seres biológicos. Só que essa energia telúrica participa do nosso corpo com muita importância. Nós não teríamos um equilíbrio cosmotelúrico, ou magnetoelétrico, ou cósmico, radiônico e telúrico, sem a participação importante das energias telúricas, que elas atuam na nossa estrutura física, com mais intensidade, até a altura da cintura, da nossa cintura, um pouquinho acima, um pouco antes do umbigo, e elas têm uma influência muito grande na nossa subsistência, ou na nossa capacidade de multiplicar a espécie humana. Então, é uma energia muito boa, muito importante. Nunca, nunca, em nenhum momento, ela se mostra como negativa. A recepção dessa energia é que vai produzir distorções em função da nossa situação de captar essa energia. E também se considerando o que ela está trazendo de subsolo, que são energias, de alguma forma, produzidas por desequilíbrios, subsolo, água em movimento, né? Movimento tectônico, decomposição de elementos químicos. Lá, não estou falando de superfície, tá? Não estou falando de 100 metros, 200 metros, estou falando abaixo disso. Essas energias de superfície consideradas negativas, ruins, e etc., rede de esgoto, essas coisinhas bobas, que antigamente era muito, né, considerada. Hoje isso não faz mais sentido, porque tem coisa muito mais importante que o ser humano não se atém a prestar atenção,
que são muito mais contundentes. Por exemplo, a decomposição do urânio, que vai gerar gás radônio, que vai estimular a célula cancerígena, tuberculose, Alzheimer e etc. e tal, que não é tão considerada, até pelos estudiosos da geobiologia, né? E ela tem uma contundência absurda, né? Inclusive estimulando demência, né? Estimulando situações de conflito de raciocínio e pensamento, o conflito da inter-relação social, né? O ser humano com o meio e com quem convive no meio. Só que o ser humano não vive sem energia telúrica. Ah, você está com excesso de telúrica, precisa descarregar. Não é excesso de telúrica. É a descompensação, a disfunção ou o estado de desequilíbrio da função dos chakras permite com que essas energias telúricas invadam o espaço das energias radiônicas, que atuam da cintura até os ombros, fazendo com que ela reaja de uma forma um tanto desequilibrada e, obviamente, vão interferir nas cosmoessenciais. Então, essa descompensação cosmotelúrica altera o equilíbrio magnetoelétrico e a pessoa entra em disfunção. Então, excesso de energia telúrica, excesso de energias com padrão de densidade telúrica, que estão em desarmonia, tanto as naturais que nós recebemos, quanto aquelas que o nosso organismo, em todo esse processo de buscar um equilíbrio, produz um descarte energético, energias servidas, que já não cabem mais à harmonia do nosso corpo, que deveriam ser descartadas 100% dentro dessa faixa telúrica, dessa interferência telúrica, que vai fazer o papel de aterramento, de absorção desses padrões em desequilíbrio biológico e não planetário, processando isso e fazendo com que isso seja absorvido do nosso equilíbrio magnetoelétrico ou cosmoessencial, cosmotelúrico, aliviando essa tensão frequencial na nossa estrutura energética, fazendo com que a gente mantenha a saúde. Então, quando uma pessoa está descompensada em qualquer desses padrões, e o mais ênfase no padrão telúrico, nada mais é do que ele tem uma influência de energias telúricas do corpo, que estão tóxicas, que deveriam ter sido descartadas, são energias telúricas servidas, já fizeram todo um trabalho na nossa estrutura biológica e fisiológica, deveriam ser devolvidas para o planeta, para absorção de energias telúricas sem comprometimento, para serem processadas pelos nossos chakras, obviamente pelo nosso organismo, e manter saúde. Esse descarte, que não é feito naturalmente pelas pessoas, ou de uma forma adequada, periodicamente, e faz com que exista um desequilíbrio cosmotelúrico, produzindo enfermidades, produzindo desconforto, produzindo desarranjos, em princípio energéticos e depois somatizados, desarranjos biológicos e fisiológicos, porque não tá sendo, a energia não está sendo trocada adequadamente. Você não descarregou a saturada, não descarregou a servida para receber um padrão de energias telúricas novas a serem trabalhadas para se tornarem úteis biologicamente. Isso precisa ser compreendido, e quem trabalha nessa área, principalmente quem tem a habilidade de trabalhar, de fazer leituras energéticas, por processos até da radiestesia, né? Da psicoenergética, deveria ou deve saber isso, sabe, de uma forma muito, muito miúda, de uma forma muito dedicada, porque é muito importante esse tipo de avaliação. Ah, você está com excesso de energia negativa. Isso não quer dizer nada. Não existe excesso de negativa. As energias, de uma certa forma, tanto aquelas convenientes quanto as inconvenientes,
elas são, de uma certa forma, organizadas. Elas só passam a ser desorganizadas biologicamente. Então, a energia do ambiente não é ruim para o ambiente. Ela é organizada no ambiente. Só que essa organização não conversa com a necessidade de organização da nossa estrutura biológica. Então, ela vem produzir uma nocividade, uma descompensação na nossa estrutura biológica, porque ela não foi lida, ela não foi compreendida, ela não foi adaptada pelo nosso conjunto de recepção energética, o nosso chakras, para ela vir a não prejudicar o nosso equilíbrio magneto-elétrico, o nosso equilíbrio biológico. Então, não existe energia boa e energia ruim, existe energia conveniente e inconveniente. Em todas as circunstâncias, elas trabalham equilibradamente. Tem que trabalhar equilibradamente. Senão, elas deixam de existir como energia. Tudo precisa trabalhar de uma forma equilibrada. Então, prestem atenção que aquilo que nos ofende ou nos agride, na verdade, apesar de equilibrado, fora do nosso contexto biológico, dentro da nossa estrutura de manutenção de saúde, né, de bem-estar, de equilíbrio magneto-elétrico, o equilíbrio dela não vem produzir o equilíbrio necessário para manter essa estrutura biológica saudável. Então, ela tem que ser reconfigurada para adquirir um novo conjunto de organização, onde ela passa a ser equilibrada biologicamente. Você está com problema na tua casa porque você tem energia telúrica negativa. Conversa. Você tem uma abundância de energias telúricas com componente que ela traz do subsolo, de distorção, de desorganização biológica. São energias que, apesar de organizadas teluricamente ou para o planeta, biologicamente vão agredir a nossa estrutura de saúde, de bem-estar, de equilíbrio, porque o que ela traz como componente agregado nesse pacote telúrico são energias agressoras, são energias inconvenientes para a manutenção do equilíbrio biológico e não mineral do planeta. Prestem atenção quando vocês chamarem alguém para fazer um exame e tudo mais, a forma que vocês se expressam, ou como vocês colocam isso, que é muito importante que ele saiba que tudo isso tem um contexto científico por trás. Não adianta ficar vomitando, né, besterol, imbecilidades, sem ter conhecimento de causa. A energia telúrica é muito ruim, não é nada. Você não pode ter energia telúrica, você tem excesso de telúrica no corpo. Não tem excesso de telúrica. Você tem um componente, uma organização telúrica que biologicamente passa a ser desorganizada porque não foi descarregada e substituída por uma energia com menos interferência de outros elementos desagregadores, vamos dizer assim. E aí você se desequilibra, você vai passar mal. Você precisa descarregar essa energia, então nós vamos fazer um trabalho, vamos fazer isso. Não tem nada disso. Você faz a terapia com o bambu na sola dos pés, você anda descalço, você faz a eliminação de eletromagnético do teu campo áurico fazendo banho de sais. Você cria uma situação de harmonia no teu campo áurico, ele fazendo essa leitura, ele vai interferir nos chakras, os chakras vão interferir na nossa estrutura biológica e fisiológica e vai te colocar em harmonia. Então, tem muitos recursos que a gente pode usar para eliminar a toxicidade dessas energias telúricas ou radiônicas ou até cosmoessenciais servidas, que tem que ser descartada para caber energia nova. Não cabe nada novo se tiver lixo tomando conta. Você tem que jogar lixo fora
para receber energias sem toxicidade, para serem adaptadas ou reorganizadas ao bem-estar biológico. É isso que funciona, é isso que dá resultado, é desta forma que funciona. Não tem nada místico, não tem nada esotérico por trás. Então prestem muita atenção quando vocês fizerem as referências desse conjunto harmônico, cosmotelúrico, harmônico para o planeta, que passa a servir como harmônico para o nosso conjunto biológico, a partir da leitura, em princípio, do nosso campo áurico e secundariamente pelos nossos chakras, criando uma adaptabilidade desses padrões para eles virem a nos favorecer e serem benéficos para a nossa sobrevivência biológica. Tá? Eu vou trazer mais assunto a respeito disso, talvez um pouco melhor explicado, mas eu acho que daí para frente, vamos pensando um pouco a respeito. Não existe energia telúrica negativa, não existe energia telúrica ruim, não existe nada que é só negativo e que só positivo. Isso tem que trabalhar em conjunto. E sempre organizado. Tem que ser polarizado. Senão não existe. Não existe. Se não for organizado, polarizado, não existe. Então, em tudo tem positivo, negativo e neutro. Em tudo existe uma harmonia para existir. Em tudo que é servido para a nossa sobrevivência, tem que haver uma harmonia. Se é harmônico biologicamente, é outra história. Mas fora da nossa estrutura, para o planeta é harmônico. Para o planeta tem sentido. Passa a não ter sentido para manter fisiologicamente o corpo biológico. Não é difícil de entender. Agora, quem trabalha com radiestesia tem a obrigação de entender e de saber medir e de saber compreender como é que tudo isso funciona para não ficar falando asneira, para não ficar vomitando estupidez, para não ficar falando abobrinha. E depois, tudo isso entra num contexto de energias de ambiente, onde vem forma pensamento, vem energias extrafísicas, vem todo um conceito que faz parte, né, da nossa existência como seres humanos, que se mistura com toda essa porcariada que as pessoas falam de uma forma ignorante, por não conhecerem como é que funciona. Isso vira uma salada que ninguém consegue comer. Então, presta atenção em quem está falando, como está falando. Quando você ouve, pensa a respeito, se tem coerência, se aquilo tem sentido ou não. E tenha coragem de, quando você ouvir asneira, não importa o título que o idiota tenha, quando fala asneira é um idiota, né? Mas não importa o título que ele tenha, né? Ou o carisma que ele tenha coragem de chegar lá e eu quero saber mais, me explica mais. Ou então, você está falando besteira. Não é assim que funciona. Quem quiser falar comigo, entra no Face, né? A gente conversa pelo Messenger, né? Eu respondo todo mundo, até um oi eu respondo, para a gente esclarecer melhor isso. Mas eu vou gravar mais vídeo para vocês. Eu gosto de ensinar. Isso faz parte da minha vida. Tchau, tchau, pessoal. Beijo e abraço para vocês. Até a próxima.